Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, espectadores! Essa é a Máquina do Conhecimento com mais um episódio. Nessa aqui é a cobertura dos processos seletivos 2025 para Enem, PAV e também o vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Este programa especial PAV 2. É isso mesmo, PAV 2. Um especial onde a gente vai destrinchar aqui, ok? Algumas das principais disciplinas, campos do conhecimento dentro da prova do PAV 2, ok? E é óbvio, tudo isso chancelado, assinado por Colégio Gonzaga e Teorema, e tudo isso aqui, ó, no nosso ATL TV, uma playlist especial para você ver no conforto da sua casa, exatamente, e quantas vezes você quiser. Ah, perdi lá a dica da prof, lá não tem problema, volta e vê de novo, e vê quantas vezes tu quiser. É por isso que a Máquina do Conhecimento é pra você. Olha aí, hein? Que beleza. PAV 2. Começamos então a falar sobre esse segundo momento, ok? Primeiro momento, PAV 1. Agora chegamos ao PAV 2. Ou seja, já são outras pessoas que vão fazer essa prova. Que não aquela gurizadinha do primeiro ano, mas também não é a gurizada do terceiro ano que tá focada em Enem, daqui a pouco tá em outra vibe. É a galera do segundo ano. Porém, pelo que a gente já conversou aqui, já na prévia aqui, a galera não vai enfrentar o molinho não, hein? Atenção, estou com eles aqui junto comigo, estou com o português, a matemática e história, ok? Estou aqui com a Thay, estou com a Mari, estou com o Rafa, e a gente vai começar a destrinchar tudo isso um pouco. Vou começar pela Mari. Atenção, hein? Mari, vamos falar um pouco de prova de PAV 2. Ou seja, existe aí uma diferença em estruturação de prova dentro do português? Como que o português vai aparecer nessa prova? Bom, primeiramente, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou madrugada. Aos nossos queridos alunos. Bom, tem uma grande diferença, né, na prova do PAV 1 para o PAV 2. Primeira coisa são a questão dos números de conteúdo, né? Boa. É uma prova que demanda muito. Tem bastante volume de conteúdos, é uma prova mais extensa, né? Mas o aluno já conhece a prova, já conhece a banca, sabe como é cobrado, né? Então, eles já estão mais ambientados, né, com a questão da prova. Então, acho que eles... Pega uma galera mais preparada, né? Mais preparada. Já veio de um PAV 1, certo, Thay? Veio de um PAV 1, uma galera que não é tão... mais assim, tão cru, né? Mas também não tem aquela maturidade, mas já um pouquinho mais de maturidade para enfrentar uma prova mais longa, né? Eu costumo dizer que é quando a ficha cai. Começa a cair. Olha aí, hein? Atenção, hein? A hora da ficha. No primeiro ano eles estão aqui ainda, primeiro ano, recém cheguei no ensino médio. Daquela vibe. Isso, e é claro, sempre tem os super mega focados. Sim. E aí no segundo ano dá aqueles... talo, assim, quanto é que eu preciso fazer? Já começam a perguntar. Olha aí. Quanto eu tenho ponto de corte, como é que foi? O que eu tenho que fazer para, né, conseguir tal curso? Aí eles já estão também mais sabendo o que eles querem, entendeu, Marcinho? Sim. Eles já estão sabendo, eu quero para fisioterapia, eu quero... Então, isso aí já determina também mais uma alteração no estudo. Claro que vem mais maturidade também aí, né? Como a Mari disse, é uma prova que ela é bem mais, pelo menos na área de história, ciências humanas, ela é mais carregada de conteúdo realmente, tá? Então, isso aí é uma realidade, a gente trabalha bastante com eles isso nas aulas, né? Então, a gente também procura focar bem no que a prova quer. Sim. Obviamente que a gente vai usar aquela expertise do que a gente conhece da nossa banca, né? Boa. Então, do que aparece, do que vem, como vem, que na verdade não tem... a prova do PAV ela é diferente da do Enem, né? Como a gente já conversava, a matriz ela é conteudista, então quer dizer que quando a gente entra lá no edital, a gente já tem ali os conteúdos e a prova se apresenta assim, entende? Então, ela vai te cobrar conteúdos, ela vai te cobrar saberes e nada também que seja muito aprofundado, muito difícil, mas sim exige do aluno, da aluna, que eles saibam características específicas. Boa. Entende? Quantas questões ciências humanas? 9 questões. 9 questões, divididas em história, geografia, filosofia... E geografia. E geografia. Tá certo. Ciências humanas, hein? Ô, Rafa, a matemática também vai caminhar nesse sentido, né? Ou seja, vai ter uma prova em que a galera vai enfrentar um pouco mais de conteúdo, é isso ou não? Salve, galera, mais um ano de Máquina do Conhecimento gabaritando a prova do PAV. Boa. Então, a matemática, ela se torna um pouco mais densa. Só que diferente do PAV 1, a prova do PAV 2 é a prova da geometria.
Tá? Então, para alguns é muito bom, para alguns é um terror, né? Mas não adianta. A gente tem algumas coisas na vida que a gente tem que encarar. É como eu gosto de dizer, tirar o band-aid. Então a gente vai ter que aprender a geometria básica, vai ter que aprender geometria plana, vai ter que aprender geometria espacial para que a gente possa encarar. A vantagem do PAV 2, que nem as gurias falaram, é que eles já estão na maturidade, já tem uma maturidade melhor. Para mim é o melhor ano de dar aula, porque no primeiro ano eles estão muito crus ainda do fundamental. Sim. E o terceiro ainda tem muita função da pressão do Enem, né? Do vestibular. Do Enem, Então normalmente o segundo ano é o ano que eles mais crescem. E tem um ponto excelente, a prova do PAV, ela trabalha com uma média ponderada. Então, a primeira prova vale 17%, a segunda prova vale o dobro, 33%. Olha aí, hein? Então, o aluno que não foi tão bem, ele tem a chance de recuperar. Boa. Então, ele fez uns 20 pontos ali, se ele fizer uns 25, 28, a nota dele já vai lá pra cima. Ele já consegue, fica muito mais perto de atingir o que ele quer, né? Atenção, hein? Atenção, a galera fica ligada nisso, hein? E procure saber isso aí também, porque é definitivo, né? Obviamente, saber fazer uma prova faz parte também do fazer a prova, né? Para além do conteúdo, vamos dizer assim, né? A galera, obviamente, tem que saber. É uma prova conteudista, como falou a Thay. A galera tem que saber o conteúdo, né? Tem que saber a matemática, tem que saber a geografia, tem que saber o português. Porém, saber fazer a prova, ter essa articulação de saber fazer, também já eleva esse aluno, né, para outro patamar. Aí, atenção, hein? Fiquem ligados. Agora aos tópicos, atenção, vou começar pela Thay. Thay, vamos começar pela história, vamos lá, vamos botar a história ali, já tá a história aí? Já tá a história ali. Atenção, hein? Bom, então... Vamos falar de tópicos, vamos falar de conteúdos, já que é a prova que vai trazer o maior volume de conteúdos de história. Exatamente. É isso. Vamos só passar rapidamente, assim, por cima, assim, por onde que é essa linha aí da história para o PAV 2? Então, a gente começa na formação do mundo moderno e a gente vai até Brasil Império. Então, quer dizer que nós temos aí um conteúdo bastante extenso, tá? Onde vem, por exemplo, escravidão. Então, tem conteúdos que se repetem sistematicamente nas provas. Nós temos aí a formação do mundo moderno, então, do capitalismo em si, né? Então, a gente tem, tanto na prova de sociologia, melhor dizendo, de filosofia, como na de história, interdisciplinarizadas, né? Porque é uma prova interdisciplinar. Desde 2021, essa prova, ela está querendo juntar esses conhecimentos, né? E qual é um dos conteúdos que super aparece na prova da segunda etapa? O iluminismo. Conversa com filosofia, conversa com história, então quer dizer que a abordagem é feita de uma forma mais interdisciplinar. No caso da história, assim, o que eu vejo, Marcinho? As provas de história, elas são as questões de história são fáceis de identificar, entendeu? Tem começado, nas últimas duas provas, tem começado por elas, são duas questões de história, e depois ela aparece casando ali com geografia em reforma agrária, ou mesmo depois um conteúdo como Guerra Fria, por exemplo, tá? E aí, então, depois, a gente consegue casar também com a filosofia e com a sociologia. Boa. Sociologia, como, por exemplo, temas super importantes, não pode ir para a prova sem saber. Atenção, hein? Por favor, gente bonita, isso é muito importante. Atenção. Interseccionalidade. Olha aí. Tanto o Enem quanto o PAV tem trazido o raciocínio dos marcadores sociais. Vocês têm que estar ligados nisso. O que é o papel da mulher, como é que funciona a questão de etnia, classe, gênero. Então, esses marcadores sociais, eles são muito importantes para a prova de humanas e a gente não pode ignorar. Tem vindo, por exemplo, sistematicamente. A gente tem últimas duas provas, interseccionalidade a partir da Patrícia Hill Collins, por exemplo. Olha só. Então, que é uma autora que a gente trabalha nas aulas, inclusive de história, não só na filosofia, na sociologia. A filosofia aí flertando com a história, junto, trazendo conteúdos, daqui a pouco vai. Tem um texto lá que vai apontar questões filosóficas, vai apontar até filósofos que contribuíram para daqui a pouco um período da história, e o comando da questão está te pedindo alguma coisa de história. Exato. Né? E o conteúdo tem que saber características básicas, tá? Então é o exemplo que eu trouxe aqui, a questão de 2023. Então, atenção, diz o seguinte: a história que une estadunidenses e franceses. Pergunte a um americano o que acha dos franceses. São os arrogantes, dirá, presos ao passado, a uma cultura que se acha superior, preguiçosos, defensores de privilégios, de uma sociedade engessada, reféns de um modelo econômico cujo naufrágio é evidente. São até
Palavrão nos Estados Unidos, socialistas. Agora pergunte a um francês o que acha dos americanos. São um povo presunçoso, sem refinamento, gente que desconhece os prazeres da vida, não sabe comer nem beber, só pensa em dinheiro, armas e poder. Tem mania de grandeza e não respeita a privacidade alheia. São gente fútil, superficial e palavrão na França, grosseira. Franceses e americanos são como irmãos que vivem às turras, mais parecidos que diferentes. A raiz disso está na história. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa têm o mesmo DNA. Resultado de uma inovação no mundo das ideias. Gente, olha que trecho interessantíssimo. Sensacional esse trecho. Então, o que eles têm que fazer aqui? Ó? Olha como o comando da questão é direto ali. A partir da leitura do texto, e aqui está fazendo uma referência mesmo, assim, nem sempre lá no PAV tu vai pegar uma questão que realmente precisa do que está no texto para responder. Compreensão textual, hein, galera? Nem sempre, às vezes está mais como contexto, mas aqui não, aqui realmente está te puxando para o texto de novo, certo? E de seus conhecimentos, podemos apontar que o ponto em comum entre esses dois eventos está na difusão de ideias iluministas. Então, é um conteúdo importantíssimo. O iluminismo, ele conforma o mundo burguês, capitalista, e é isso que a tua banca quer. Ela vai querer que tu consiga identificar essas características, entende? Que são essenciais aí para entender o século XVIII, por exemplo. E o que vem depois. O que vem depois, atenção, galera, que aula! É isso mesmo, assim, ó, da história agora, atenção, vamos dar um salto e vamos lá para a matemática. Ô Rafa, vamos ver a matemática, o que essa galera pode esperar. E assim, ó, a gente tá botando aqui, galera, questões, tá, para vocês, né, das disciplinas de história, de português e de matemática, que já caíram no PAV, em outras edições de PAV, né, e que trazem esse contexto de por quê? Não é um mundo de questões, então a galera tem que colocar o máximo de conteúdos dentro de uma mesma questão. Tô certo ou errado, Rafa? Temos 5 questões, né, na prova de matemática. Então, tem muita coisa na prova do PAV 2. Então, toda a parte de geometria plana. Então, você tem quadriláteros, triângulos, polígonos regulares, circunferência. Você tem triângulo retângulo. Você tem toda a parte de geometria espacial com cilindro, prisma, pirâmide, esfera, cone. Então, é muita coisa. Isso que eu falei alguns tópicos. Cada um desses aí tem uma fórmula de cálculo de área, meus camaradas. E depois, geometria espacial, volume ainda. Volume. Aí tu pega toda a parte de trigonometria, tu pega toda a parte de relações de Pitágoras, aí ainda tem a parte de números complexos, polinômios. Então, normalmente, 4 questões do PAV, elas giram em torno de geometria plana espacial. Olha aí, hein? É o jogo certo, o regulamento embaixo do braço. E uma questão que eu sempre falo para meus alunos é aquela... depende de como que tá a mente da pessoa que fez a prova. Então, é sempre uma surpresa. A gente nunca consegue prever essa última questão. Então, pode ser uma coisa que se repetiu nos últimos anos, pode ser uma coisa que não vem há 10 anos, tá? Mas o que o aluno tem que focar é saber as principais áreas e saber os principais cálculos de volume. Boa. E outra coisa fundamental é a ideia das unidades de comprimento, unidade de capacidade, unidade de volume. Sim. Então, o aluno tem que saber que 1 centímetro são 1 metro são 100 centímetros, que 1 quilômetro são 1000 metros. Eu até brinco com eles. Gente, vai fazer tatuagem? Não faz a tatuagem da namorada. Faz que 1 quilômetro são 1000 metros. É garantido que tu vai usar. Isso é que nem o lápis. Isso é que nem o lápis com a tabuada, galera. Tu vai usar. Não é da época de vocês. Mas daqui a pouco fazer uma tatuagem aqui, ó, de unidades, né? Você vai te ajudar, tu vai precisar. Então, tem muita questão que o aluno faz todo o desenvolvimento, questão maravilhosa, pronta, assim, e aí vai e erra a conversão. Então, mas tem a resposta lá, né? Tem a resposta sempre. Vai ter a resposta, maldita resposta vai estar lá. Então, enfim. Então, se ligar que matemática também é comunicação. Sim. Então, o aluno tem... Tu não vai no mercado, tu não vai comprar 2 decímetros cúbicos de coca. Tu precisa... Por favor, moça, me vê 2 decímetros cúbicos de... Não, ela ia no meio do caminho, ela já o quê? Tu vai comprar 2 litros. Então, tu tem que saber fazer essas conversões fundamentais, tá? Nossa. E a prova do PAV, então, ela vai trazer uma coisa do mundo atual. Então, geometria é forma. E forma tá em todo lugar. Boa. Então, eu pensei pra gente como questão, esse ano, Rio Grande do Sul sofreu nos últimos tempos com muita chuva, né? Sim. Então, tivemos muitas enchentes e tudo mais. E é muito comum da gente ver
na televisão, hoje vai chover 30 milímetros, hoje vai chover 100 milímetros. O que é isso? Pois é, né? Tipo, 100 milímetros não faz sentido. Vamos pegar uma régua e vamos ver aqui, não sei se dá pra ver, mas enfim. Então, né? Ela é uma questão que vai trazer essa ideia da chuva e como que é medido isso? Então, o fazendeiro ele possui uma cisterna com capacidade de 10 mil litros para coletar a água da chuva. Ele resolveu ampliar a área de captação da água da chuva e constou um engenheiro que lhe deu a seguinte explicação. Então, o índice pluviométrico anual é de 400 milímetros, que é o quanto chove por ano. Tá? Como a área da captação da chuva de sua casa é um retângulo de 3 por 7 de comprimento, sugiro que aumente essa área para que um ano, esse índice, o senhor consiga encher a cisterna, estando ela inicialmente vazia. Então, como é que funciona o índice pluviométrico? Você vai ter um quadrado de área de 1 metro quadrado, ou seja, um quadrado de 1 por 1. Tá. E aí, 400 milímetros é o mesmo que tu pegar 400 litros de água e jogar nesse quadrado. Olha aí. Então, isso vai subindo. Então, o 400 milímetros é isso, 400 litros naquela região. Aí tu imagina numa cidade que tem muito mais de 1 metro quadrado, chovendo 100 milímetros, 100 litros de água a cada metro quadrado. Nossa! Por isso que 100 milímetros é tanta água. É muita água. É. Então, aí o que acontece? Em quantos metros quadrados, no mínimo, o fazendeiro deve aumentar a área de captação para encher a cisterna em um ano? E aqui tem uma pegadinha muito legal dessa questão, que é, você tem uma área prévia e você vai criar uma nova área. Então, muitas vezes o aluno, ele esquece que a palavrinha aumentar. Então, aumentar você vai pegar a área nova e a área prévia e vai diminuir uma da outra. Então, muitas vezes o aluno faz a conta certa e marca a área nova, sendo que ele tinha que diminuir. Então, uma regra de 3, 400 litros vai ser para 1 metro quadrado. Então, 10 mil litros, quantos metros quadrados eu preciso? Então, fazendo essa regrinha de 3 rápida, 25 metros quadrados. E aí, então, fazer a região nova menos a região atual, 25 menos 21, 4 metros quadrados. E olha lá a letra E, 25, que é o distrator. Olha ali, hein? Letra C é a resposta correta. Meu camarada. Então, é uma possibilidade. Foquem muito nessa parte. Foquem muito também em geometria espacial com as áreas de prisma, volume de prisma. Foca muito na parte de área e volume de cilindro. Boa. E as unidades de medida, que a prova vai estar gabaritada, gente. Atenção! Unidades de medida e área e volume, galera. Essa é a prova de matemática do PAV 2, hein? Atenção, hein? É a grande dica. Mari... Vamos também ao bicho de 7 cabeças, que é o português. Conteúdos. Né? Conteúdos, tópicos. Então, o que é que tu nos traz aí? Vamos lá. Bom, o que mais cai, tá? Então, cai gêneros textuais. Atenção. Quais gêneros textuais que mais caem? Carta, crônica, conto. Boa. Mas, principalmente, tá? Todo ano cai tirinha e charge. Qual é a diferença entre tirinha e charge, né? Então, a charge é um único só, é uma contação só, com uma crítica, tá? Com uma crítica social atual. E a tirinha é uma contação em sequência, mas que tem um tom humorístico, né? Então, às vezes, a questão te pede, qual é o humor da tirinha? Mas eu não achei graça. Mas a questão não é sobre ter graça, né? Mas é uma sátira, né? Então, isso é a tirinha, a diferença da tirinha para a charge. Então, essas diferenças dos gêneros textuais. O PAV 2, ele te pede bastante. Além disso, algo que cai muito, tá? Todo ano sempre cai, é a questão da análise sintática. Mas, principalmente, a questão das orações subordinadas, tá? E as coordenadas, mas principalmente a subordinada. O que acontece? Então, nas orações subordinadas, não é só a classificação delas, né? Mas a questão, como eu identifico uma oração? O que é uma oração? Boa. Existe uma frase com oração, sem oração, um período? Então, bom, oração tirando o Pai Nosso, né? Ave Maria. Sim, tirando isso que não estamos falando sobre isso. Não estamos falando sobre isso. São os verbos que existem naquela frase. Então, uma frase pode não ter oração? Pode. Né? E pode ter mais de uma oração nessa frase. Tá? Então, a partir das orações, se a outra oração depende ou não dela, a gente consegue fazer essa classificação em coordenadas e subordinadas. Boa. E com as subordinadas, a gente tem as conjunções, né? As preposições, que também é um conteúdo que cai bastante. Né? A gente precisa saber essa conjunção. Ela é adversativa? Ela traz uma alternativa? Boa. Então, isso dominou subordinadas, se saiu bem na prova, com certeza. Tá? Trouxe, então, uma questão aqui
que fala bastante sobre gêneros textuais, análise sintática, orações, tá? Completinha aí para vocês. Boa. Do último PAV. Bom, a gente tem uma tirinha, tá? Da Mafalda. E diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que se tanto fala. É. Bom, então a partir da charge, a gente tem 4 suposições ali, né? Bom, na primeira diz assim: no primeiro quadrinho, o enunciado é incrível a importância do dedo indicador. É uma oração porque tem um verbo. Aonde? Onde está o verbo? Simples. Essa tá certa. Qual é o verbo? É um verbo irregular, tá? Um verbo de ligação aí. Então, a primeira, ok, tá certa. A gente já consegue fazer o descarte ali de algumas alternativas, como A, deixa eu ver ali, A e E, né? Não aparece a questão 1. Isso também é interessante, né? Dar essa dica para os alunos. Fazer eliminatórias. Boa. Tá? Por eliminação, né? Por eliminação. Boa. 2. No segundo quadrinho, o enunciado, um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Possui apenas uma oração. Vamos analisar, então. Um patrão faz assim com o indicador. A gente tem um verbo. E 3.000 operários vão para a rua. Opa! Vão de novo. Então, tem 2 orações e não uma. Então, a 2 a gente já consegue descartar. Boa. Tá? 3. No terceiro quadrinho, o enunciado A não é uma oração porque não contém verbo. Essa está certa. O que é o A? Né? Falando sobre classes, seria uma interjeição. Boa. Né? Um desejo, uma sensação, tá? Uma proximidade da fala na escrita. Então, a 1 e a 3 estão corretas. E a última. No último quadrinho, o enunciado, esse deve ser o tal indicador de desemprego, de que tanto se fala, possui 2 orações. Essa aqui, sim. Ó. No último quadrinho, ó, esse deve ser o tal indicador de desemprego. O verbo deve ser, uma locução, né? Deve ser e tanto se fala, mesma coisa. Temos mais um verbo, né? Do falar ali. Então, 2 orações. Alternativa B. Boa. Certo? Tranquilo. Essa questão aí traz várias coisas Vários diferentes, conteúdos juntos. Ou seja, a galera tem que estar ligada para fazer uma análise. Detalhes. Nos detalhes. Então, daí vem a maturidade da galera de identificar isso na questão, né? Sim. Identificar, olha só, eu tenho que saber um pouco aqui de análise sintática, tem que saber sobre conjunção, tem que saber se tem 1 ou 2 orações, número de verbos, enfim, você tem que estar ligado, meu querido. E tudo isso vem, sabe como? Muito com leitura. E a leitura é para todos os conteúdos, né? Todos os campos do conhecimento exigem muita leitura. A leitura vai te dar vocabulário, vai te dar isso aí, ó. Vai te dar acesso ao melhor pensamento. Enfim, estamos chegando ao final de mais uma Máquina do Conhecimento, mais um programa aqui hospedado na ATL TV PAV 2. PAV 2, galera, este que é o PAV de maior conteúdo, maior volume de conteúdos. E aqui a gente deu uma pincelada para você de cada um desses conteúdos da matemática, do português, da história, para que você fique ligado e antenado. Não perde, porque ainda tem PAV 3, e então se liga aqui na Máquina do Conhecimento. A máquina, obviamente, chancelada e assinada sempre por Teorema e Colégio Gonzaga e hospedada aqui na ATL TV. Até a próxima, tchau! Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na Máquina do Conhecimento. Videocast.